Bom dia. Hoje é dia 23/9/2024 e vamos analisar o índice para termos boas informações para podermos operar no dia de hoje. Vamos fazer essa semana aí tão boa quanto semana passada. Então vamos lá. O que nós temos aqui da sexta-feira? Fazendo um reprise, o que ele fez? Ele abriu aqui, nessa linha azul, certo? Veio buscar esse Fair Value Gap que nós já tínhamos marcado, que é um desbalanceamento, né, do preço nos 5 minutos, certo? Ó, ele veio, buscou metade dele aqui e aqui ele ficou consolidado, certo? Quem vendeu aqui estava com a proteção aqui, certo? Então, não era stop muito longo, tá? Aí ele ficou trabalhando aqui, pegando dinheiro, porém, aqui, ó, você pode perceber que ele não ultrapassava os topos, porém, os fundos, dos candles, eles eram sempre rompidos, mesmo que deixou pavio. O pavio preocupa? Claro que o pavio preocupa. Por quê? Porque os vendedores tentavam empurrar e os compradores rejeitavam essa movimentação. Depois que ele rompeu aqui, rompeu com um candle bem sólido, né? O que ele fez? Ele rompeu toda essa estrutura, pegou essa liquidez, né? E derreteu. Derreteu até onde? Ele derreteu até o nosso alvo aqui, ó. Olha só, tá? Esse alvo era o segundo alvo do pivô do diário, tá? Ele clicou aqui foi onde eu saí. Porém, ele desceu mais ainda, certo? Ele desceu mais e ele está chegando próximo do terceiro alvo do pivô do diário, que está também dentro de uma região, de uma base dos 60 minutos daquela pernada enorme de alta, tá? Então, aqui é um ponto que, isso aqui para mim é um alvo. Nesse ponto eu vou analisar o que ele vai fazer. E agora, nós vamos então ver o que nós vamos fazer no dia de hoje. Vamos lá para os 60 minutos. Ó, nos 60 minutos, nós tivemos aí uma derretida. Lembra que aqui eu tinha... Vou tirar essa linha aqui, ó. Tá? Ele pode vir buscar essa linha, tá? Porque, ó, ele rompeu essa linha de tendência de baixa aqui para cima. Então, ele pode vir buscar esta região aqui. Aqui embaixo, eu tenho liquidez parada, tá? Mas vamos ver o que ele tem para hoje, tá? Essa pernada aqui de alta, nós temos ele chegou no 50% dessa pernada, ó. Tá? Ele parou exatamente aqui no 50% da pernada de alta. O meu alvo de hoje, que é o terceiro alvo do pivô, tá? Ele está muito próximo do 61,8 de toda essa pernada de alta. Então, nesta região aqui, ele pode sim segurar, tá? Então, essa região nós precisamos ter muita cautela, tá? Que seria esta região aqui, ó. Tá? Esta região aqui, eu tenho uma base nos 60 minutos daquela pernada grande e tenho um Fair Value Gap. Então, eu tenho a base, eu tenho o Fair Value Gap e eu tenho o terceiro alvo do pivô do diário. Tenho bastante confluência aqui para segurar. Outra coisa, o que eu tenho ali? Eu tenho a média de 20 do semanal. Quer ver? É que ele não aparece ali. Mas tá vendo que tá chegando ali, ó? Chegando na média de 20 do semanal? Tá aqui, ó. Então, eu tenho muita coisa aqui que diz que o preço pode segurar e fazer um pullback para ele continuar caindo caso ele caia, tá? Ou começar a fazer uma reversão do movimento, né? Para quê? Para que ele continue a tendência de alta. Então, aí o que ele faria? Né? Ele chegaria
nesse ponto aqui e começaria uma nova estrutura nos 60 minutos, que é o que eu olho, tá? Para ir buscar níveis lá em cima, certo? Então, isso aqui a gente precisa prestar muito atenção, que ele pode vir. Então, eu teria aqui, nos 60 minutos, né? Eu teria um alvo para minha venda. Eu teria um alvo para minha venda nesta região ali que eu mostrei para vocês, tá? Nesta região aqui. Ou saiu... Deixa eu copiar ele de volta. Ué, saiu tudo. Peraí, vamos ver. Aqui. Tá? Então, nesta região aqui, eu tenho o meu alvo. Também tem aqui, ó, o último nível de pivot point. Então, gente, ó, eu tenho muita coisa aqui. Vamos lá. Eu tenho a média de 20 do semanal nesta região. Eu tenho o alvo, o terceiro alvo do pivô do diário. Eu tenho uma base segurando. Eu tenho 61,8 segurando. Tá? Então, aqui nessa região, o preço pode sim, tem muita coisa para ele segurar. Então, aqui eu vou analisar como que o gráfico vai se comportar. Então, vamos supor, o que eu estou esperando dele para hoje, né? Vamos para os 5 minutos. Nos 5 minutos, eu percebo o seguinte. Ele pode subir, tá? Ele está aqui, né? Ele pode subir, buscar essa base aqui, ó. Como ele pode subir para sweepar esta região aqui. O que é sweepar? Subir, fazer de conta que vai subir, deixa pavio e faz um martelo invertido e vem buscar a região, tá? Ele pode também vir buscar esta região aqui de Fair Valley Gap, que no 15 minutos a gente tem um Fair Valley Gap aqui. Aí a gente tem a média de 80 exponencial dos 5 minutos. Ele pode sim vir nesta região aqui para depois cair, certo? Então, o meu alvo da minha venda é aqui, certo? Então, aqui é o meu alvo da minha possível venda. E aqui eu vou analisar o que é que ele vai fazer. Então, vejam bem, para que ele diga que ele vai subir mesmo, ele tem que romper aqui esse topo, certo? Então, ele rompe firme, volta, testa alguma região que vai ser formada ainda aqui e continua subindo, tá? Só que vejam bem, quando ele rompe esse topo aqui, tá? Eu tenho num tempo gráfico maior essa região aqui, que é uma região de interesse de venda. Então, eu não vou fazer compras aqui, eu já vou estar vendida daqui para ir buscar esse alvo aqui. Ah, mas e se ele subir? Se ele subir, ele vai vir aqui, ele vai voltar buscar alguma região que se forme aqui, aí sim. Por quê? Porque daí ele rompeu outra estrutura aqui, dos 5 minutos, dos 2 minutos, onde você vai operar, certo? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa subir, voltar e subir de volta. Então, ele rompe essa estrutura e essa estrutura aqui. Aí, quando ele descer aqui, aí você faz uma compra e você faz uma compra para carregar até essa região aqui, certo? Até essa base aqui. Então, é isso que você... Tem muito caminho até lá. Então, dá para nós esperarmos ele fazer uma estrutura nova no 1 minuto, no 2 minutos, no 5 minutos, o tempo que você se sente confortável, certo? Para ir buscar lá. E lá também, para mim, é uma região de venda, certo? De venda para quê? Para vir buscar esse alvo aqui. Então, vejam bem, se eu comprar, certo? Se eu comprar, eu vou ter alvo aqui nessa região. Alvo.
Ah, mas para eu comprar, eu preciso, no meu tempo gráfico, aguardar uma quebra de estrutura. Aqui, nesta região, eu compraria. Quebrou aqui, procuro um ponto interessante, um order block, um fair value gap, para daí subir e carregar até aqui, certo? Muito bem. Para venda, tá? Para venda, se ele fizer essa subida, aqui para mim é uma região de venda, né? Caso ele venha aqui só sweepar esta região e vir buscar aqui, o que eu vou fazer? No 1 minuto, vamos supor, ele subiu, né? Aí ele desceu, subiu de volta, não rompe esse topo, volta aqui, rompe essa estrutura, volta, aqui eu faço a minha venda e carrego até o meu alvo aqui embaixo. Então, sempre olhando a estrutura do tempo gráfico menor para ver se ele vai ter a possibilidade de fazer a reversão do movimento que ele fez. Então, isso é muito necessário ser feito, tá? Por isso que eu gosto de operar no 1 minuto, porque eu pego a movimentação mais cedo possível e eu olho a quebra de estrutura, certo? Então, ele pode já abrir nesta região aqui, ele já pode abrir nessa região aqui e descer, certo? Ele pode já abrir nesta região de baixo aqui, no meu alvo, né? E começar a subir. E aí eu vou buscar esse alvo aqui. Aí se nós formos na retração dos 60 minutos, tá? A retração dos 60 minutos, eu tenho aqui, ó, desse topo aqui até aqui embaixo. Ah, eu tenho que ver se ele parar aqui, desse fundo nesse topo. Onde é que eu tenho 50%? 50% eu tenho nesta região aqui. Então, o que é que me interessa? Me interessa o que tiver daqui dos 50% para cima. Então, aqui no 50% é um ponto que eu posso fazer uma venda, tá? Para continuar a pernada de baixa, certo? Ele só vai quebrar a estrutura dos 60 minutos quando ele romper esse topo importante aqui em cima, ó, certo? Aqui nessa região. Aqui é o meu topo válido e é o meu topo protegido dos 60 minutos, tá? Então, enquanto ele não romper aquele topo lá em cima, eu não tenho nova estrutura de alta, tá? Então, é esse topão aqui em cima, tá? É esse topo aqui que ele precisa romper. Esse aqui, certo? Então, enquanto isso, eu vou trabalhar numa estrutura de baixa, tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês aí, né? E vamos seguir em frente. Então, revisandinho, bem rapidinho. Para subir, tem que romper esse topo aqui, porém, eu vou esperar uma estrutura nova no 1 minuto, no 2 minutos. Por quê? Porque esta região em cinza aqui é uma região, para mim, de venda, tá? É uma região de venda. Ele não está fazendo muitas retrações, né? Então, se eu comprar nesta região, o meu alvo, se eu comprar nesta região, o meu alvo é aqui, certo? Se eu vender nesta região ou nesta região aqui, o meu alvo é aqui. Então, daqui para cá e daqui para cá. É isso que eu vou esperar. Espero que tenha ajudado vocês aí. Um ótimo dia, uma ótima semana e sempre prestando muita atenção na movimentação do gráfico e prestar atenção no que o gráfico está nos dizendo. Boa sorte para todo mundo. Sempre muito atentos no movimento, porque sexta-feira muita gente quebrou nessa região de consolidação aqui. E é isso que os grandes operadores querem. Sucesso para todos!